Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Mundo UFG. Preparamos um programa com as principais informações da Universidade Federal de Goiás e também notícias da cidade e do país. Você confere tudo a partir de agora. O número de internações por Covid-19 diminuíram no Brasil durante o mês de junho. A informação foi publicada pelo portal Metrópolis, que verificou nos dados do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe uma queda de mais de 13% de internações por conta de infecções com a SARS-CoV-2. Para especialistas, essa diminuição é em razão do avanço da vacinação que está chegando a faixas etárias menores e também aos cuidados com distanciamento e higiene. Mas, apesar de positivo, eles alertam que os números ainda estão altos quando comparados ao início do ano. Então, a vigilância e enfrentamento à pandemia devem continuar. Aliás, a OMS, Organização Mundial de Saúde, fez um alerta sobre a probabilidade de surgimento de novas variantes mais agressivas e difíceis de controlar. A entidade fala que a pandemia ainda está longe de acabar e é necessário um esforço para que a vacinação seja feita de maneira global e igualitária, para assim dificultar a evolução do vírus e não colocar em risco os avanços feitos com as descobertas que temos até agora. O Comitê de Emergência da OMS também defende a transferência de tecnologia e liberação de propriedade intelectual para que mais países consigam ter acesso aos imunizantes e pede aos governos que tomem decisões sempre baseadas na ciência. Enquanto, de um lado, há quem quer se dar o direito de escolher qual vacina tomar, de outro, há pessoas que não veem a hora de receberem o imunizante. É o caso do Rafael Garcês. Ele tem 21 anos e foi persistente para conseguir a primeira dose por meio da lista de espera para a sobra de vacinas, aquela que algumas pessoas apelidaram de xepa. Na primeira tentativa, eu fui com uma amiga minha às 5 horas da manhã no posto de vacinação, mas quando nós chegamos lá às 5 da manhã, já haviam 8 pessoas à nossa frente. Então a gente não conseguiu. Apenas na nossa segunda tentativa foi que nós conseguimos. A gente saiu de casa às 11 horas da noite, fomos para o posto de vacinação no qual nós havíamos tentado pela primeira vez e já haviam 5 pessoas na frente. E aí a gente já chegou à conclusão de que nós não conseguiríamos, então fomos para outro posto de vacinação e aí já haviam pessoas esperando naquele posto de vacinação também. Então nós fomos para mais uma tentativa naquele mesmo dia, para o nosso terceiro posto de vacinação. E aí, quando a gente chegou no posto de vacinação, nós éramos os primeiros. A gente chegou lá por volta da meia-noite. Isso a gente ficou lá das meia-noite às 7 da manhã, até que o nosso nome fosse anotado. Voltamos para casa, e depois voltamos no final do dia de vacinação. E aí, quando terminou o expediente de vacinação para todas aquelas pessoas que estavam agendadas, chamaram para avisar sobre a sobra das vacinas, e nisso foram chamando nominalmente, tinham sobrado algumas doses, e, enfim, como o nosso nome eram os 2 primeiros, nossos nomes eram os 2 primeiros, nós conseguimos tomar a vacina. Em Goiânia, essa lista é feita por cada posto individualmente e é aberta a pessoas com mais de 18 anos. Se não houver sobra, a pessoa precisa voltar outro dia pela manhã e tentar novamente, como fez o Rafael. Ele era o único da família que ainda não havia recebido a primeira dose. A minha irmã foi a primeira pessoa a ser vacinada no dia 15 de maio, porque ela é diabética, então ela vacinou pela comorbidade. A minha mãe vacinou no dia 29 de junho, pela idade. Como estava já caminhando, aqui em Goiânia pela idade, chegou na idade da minha mãe, então ela vacinou no final de junho, e só faltava eu. E também, para oferecer mais proteção a mim e proteção à minha família, já que eu era o único que não havia tomado a primeira dose, eu fui atrás de conseguir tomar a vacina, e aí fui junto com uma amiga e consegui. Então foi basicamente por isso que eu não esperei chegar na minha faixa etária, na minha idade, pela demora. Em Aparecida de Goiânia também há uma lista de espera, mas lá ela é direcionada apenas para as pessoas que estão dentro da faixa de imunização da campanha e que estão com alguma dificuldade em agendar ou comparecer a um drive-thru.
O município já aplicou 265 mil doses e pelo menos 40% da população já recebeu ao menos uma dose da vacina. Né? A gente não está atendendo pessoas fora do grupo, a gente não está atendendo, por exemplo, ainda pessoas acima de 18 anos para receber essas doses, a gente está seguindo a faixa etária que está definida no município, hoje com 37 anos e mais para a população geral, e a gente continua atendendo também alguns grupos preconizados ainda pelo Ministério da Saúde. Então, ela pode entrar em contato aqui na central de imunização, ou presencialmente, ou via telefone. O telefone é o 3545-5868, e colocar a sua dificuldade em relação a esses agendamentos. Mas as secretarias de saúde dos dois municípios lembram que a sobra de doses, quando acontece, é em uma quantidade muito pequena e o nome na lista não garante que a pessoa conseguirá se vacinar naquele dia. Essa é uma estratégia para evitar o desperdício, já que existe um prazo para aplicar as doses depois que os frascos são abertos. A CPI da Covid-19, realizada pelo Senado Federal, vem desde o mês de abril colhendo uma série de depoimentos e levantando um conjunto de suspeitas graves sobre a condução do enfrentamento à pandemia por parte do governo brasileiro. Já falamos aqui no Mundo UFG que uma comissão parlamentar de inquérito avalia fatos e busca atos ilícitos e depois envia ao Ministério Público para que os culpados sejam punidos. Eu conversei com o professor Francisco Tavares sobre quais os principais pontos levantados até agora. Em primeiro lugar, ela consegue associar a política governamental da União, portanto, do Ministério da Saúde, da Presidência da República, do assim chamado Ministério Paralelo, ou seja, de colaboradores informais da Presidência da República, com tratamentos ou comprovadamente ineficazes ou não comprovadamente eficazes para a Covid-19. Portanto, recursos públicos, políticas de ação, estratégias de tratamento da doença em campos que não tinham eficácia comprovada, como cloroquina e ivermectina, ficam muito claramente associadas à atuação do governo federal. Em segundo lugar, fica claro que há uma gestão orçamentária da saúde nos anos de 2020 e 2021 insuficiente no que diz respeito à crise sanitária mais séria de todos os tempos. Relatório, por exemplo, que a procuradora do Ministério Público de Contas de São Paulo apresentou para a CPI, a professora Hélida Graziani, indica, por exemplo, uma quantidade de gastos militares, uma quantidade de gastos que não correspondem a políticas de saúde associados à crise da Covid, que demandam maior apuração e que explicam por que essa quantidade de mortes, essa verdadeira tragédia social acontece no país. E agora, mais recentemente, de modo mais grave, começam a aparecer indícios de ilícitos mais sérios, né, associados à corrupção, como é o caso, por exemplo, da negociação com a Covaxin, com intermediários. E tudo isso num quadro que vai ficando muito claro também, seja a partir dos documentos ou dos depoimentos, de uma forte participação de militares numa administração pública da gestão da saúde que se esperava ser preponderantemente civil. Mas uma CPI vai além disso. A comissão consegue colocar em discussão na sociedade informações que, num processo judicial comum, não teria tanta exposição. Desde anões do orçamento, desde a época do impeachment do presidente Collor, a época do mensalão, que CPIs também cumprem um outro papel. Elas ativam determinados temas na opinião pública e aquecem o âmbito político de uma maneira muito específica. Esta CPI já pode ser correlacionada positivamente com pelo menos dois fenômenos. O primeiro, volta de pessoas oposicionistas às ruas, em grande número, e o segundo, um decréscimo na popularidade presidencial. Claro que esses dois elementos são multifatoriais, podem ser explicados por uma série de razões, mas se correlacionam claramente com a maneira como a CPI tem sido divulgada na esfera pública e como as pessoas têm recebido as suas descobertas. Eu perguntei ao professor sobre a possibilidade de questionamento sobre a condução e os trabalhos realizados pela comissão. Bom, todo tipo de espaço investigativo é objeto de questionamento, tanto do ponto de vista substantivo, ou seja, quanto às conclusões que chega, quanto do ponto de vista procedimental, por parte de quem é o investigado ou investigada. É assim no processo penal, é assim no inquérito policial, é assim na comissão parlamentar de inquérito. O que define, portanto, um Estado pautado pelo devido processo legal é justamente a possibilidade de alguém questionar a tramitação dos feitos.
Por outro lado, é muito pouco provável que os atos da CPI possam ser entendidos como nulos, como inválidos ou como abusivos. O professor lembra, por exemplo, das decisões do Supremo Tribunal Federal, que dá o direito de silêncio para depoentes que chegam como testemunhas. Também o fato de pessoas entrarem em contradição, inclusive, com documentos e não sofrerem nenhum tipo de ação coercitiva, como, por exemplo, prisão. Na última semana, a CPI, que deveria encerrar os trabalhos em agosto, foi prorrogada por mais 90 dias e agora vai até novembro. O professor acredita que, mesmo que as investigações avancem no próximo ano, não devem passar do primeiro trimestre de 2022 por conta do processo eleitoral. Francisco ainda comenta outras possibilidades que podem acontecer ainda esse ano. De outro modo, também não está afastada a possibilidade de um tensionamento da cena política neste segundo semestre, após a volta do recesso parlamentar, que possa se desdobrar, por um lado, num fechamento de regime, né? O Bolsonaro já declarou várias vezes que não tem tanto compromisso com o pacto constitucional estabelecido em 88, ou, por outro, de um desgaste da popularidade tal que leve lá na Câmara, né, uma outra casa legislativa, que não é aquela em que acontece a CPI, ao presidente da casa, o Lira, a se desgarrar do governo, ao qual ele está bastante aliado nesse momento, e dar prosseguimento a um processo de impeachment. A realidade no Brasil é tão instável do ponto de vista institucional que fica muito difícil a gente estabelecer algum prognóstico seguro para os próximos 7, 8, 9 meses. É semana após semana que a gente tenta entender a nossa conjuntura, dado o tensionamento e a instabilidade, em grande medida provocados pelo próprio governo federal. Essa instabilidade tem forte reflexo na economia do país. Imagine uma investidora ou um investidor europeu dos Estados Unidos da América pensando em iniciar algum tipo de empreendimento no Brasil diante da instabilidade política de um presidente que critica a Suprema Corte do país, de um presidente que desafia o parlamento, de um presidente que se usa de palavras jocosas com relação a uma CPI que tem previsão constitucional. É claro que esse investidor ou investidora fala, bom, o futuro desse país é incerto, então eu vou aportar meus recursos em outro lugar, como lá no Vietnã, que também é um país emergente, mas que não teve grandes problemas com a pandemia, como, enfim, na Argentina ou em qualquer outro lugar. Isso já se explica, por exemplo, com a evasão de recursos, já se explica com o fechamento de fábricas. Então é claro que existe um desdobramento econômico dessa crise política. A Anvisa autorizou na última segunda-feira testes clínicos para verificar a eficácia e segurança do medicamento proxalutamida no tratamento contra a Covid-19. O medicamento foi citado pelo presidente da República como uma alternativa que vem sendo usada por pessoas mesmo sem a comprovação científica. Além do Brasil, participam também desses testes clínicos a Alemanha, Argentina, África do Sul, Ucrânia, México e Estados Unidos. A Anvisa autorizou também testes clínicos para verificar a eficácia da terceira dose da vacina AstraZeneca. Participarão destes testes voluntários que tomaram a segunda dose há pelo menos 11 meses e estão altamente expostos ao vírus, como os profissionais de saúde. Nos últimos 22 dias, a média móvel diária de mortes por Covid-19 segue em tendência de queda no Brasil. Na semana passada foram registrados 1.245 óbitos, o que indica uma diminuição de 21% na comparação com 14 dias atrás. Mais de 20 estados brasileiros registraram uma queda na média móvel de mortes e apenas o Paraná apresentou uma aceleração nos óbitos. Com exceção do Sul, todas as regiões brasileiras confirmam o panorama de redução. O Brasil segue aplicando uma média de mais de 1 milhão de doses por dia e o país já administrou mais de 122 milhões de doses do imunizante no total. A taxa de imunizados chega a 16%, com isso, proporcionalmente, somos o 14º país no ranking dos que mais vacinaram a sua população por completo. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o Mundo UFG. As vacinas da AstraZeneca e Janssen poderão ter suas fórmulas alteradas para diminuir o risco de formação de coágulos no sangue após a aplicação. A informação foi publicada no portal Metrópolis e
conta que os laboratórios buscam entender por que isso pode ocorrer e, para isso, apoiam a pesquisa continuada sobre os efeitos da vacina e seus resultados. Os 2 imunizantes utilizam um vetor viral para carregar um pedaço do vírus para o organismo. Essas pesquisas buscam aumentar a confiabilidade nas vacinas e qualquer alteração será feita apenas no próximo ano. Agora sobre a variante Delta. Já são 97 casos dessa modalidade do coronavírus identificados e notificados aqui no Brasil. O estado do Rio de Janeiro detém 76% dos casos da variante Delta no país. Além dos 74 casos no Rio de Janeiro, há outros 9 no Paraná, 6 no Maranhão, 3 no estado de São Paulo, 2 em Pernambuco, 2 aqui em Goiás e 1 em Minas. A variante preocupa as autoridades sanitárias devido à sua alta velocidade de contágio. Por isso, pesquisadores nos lembram da importância de mantermos as medidas de distanciamento social e o uso de máscara de forma correta, inclusive para quem já foi vacinado. Na última semana, o caso envolvendo o DJ Ives ganhou repercussão nacional quando ele aparece em imagens agredindo a sua esposa na frente da filha e de outras pessoas. Após a divulgação das imagens, por mais contraditório que seja, o agressor ganhou mais seguidores em uma rede social. Mas logo, a pressão social fez com que ele perdesse contratos profissionais e teve suas músicas retiradas de plataformas de streaming e, na tarde da quarta-feira, ele foi detido. Este foi um entre milhares de casos de agressões a mulheres todos os dias no Brasil. Durante a pandemia, os registros aumentaram e em Goiás não foi diferente. O período da pandemia nos mostrou que o número de violência contra a mulher ele aumentou de maneira significativa. Eu diria até que quase dobrou. Durante todo o ano de 2019, antes da pandemia, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Aparecida de Goiânia registrou 1.898 atendimentos. Somente no primeiro semestre deste ano já foram 1.267 registros. Esse aumento reflete também em outros números, quando comparamos os dados do primeiro semestre de 2021 com o mesmo período no ano passado. Registros de ocorrências foram 493 em 2020 e 586 agora, em 2021. Foram solicitadas 423 medidas protetivas de janeiro a junho do ano passado e 485 no primeiro semestre deste ano. E ainda, comparando o mesmo período, foram 332 inquéritos policiais enviados ao Poder Judiciário no ano passado e 431 até agora este ano. E para a delegada, não é apenas o isolamento social que contribuiu para o aumento das agressões. Eu atribuo também a diversas questões sociais, a própria crise econômica que a gente está passando, né? Muitas vezes esse agressor ele está sem trabalho, e então ele recorre a uma fuga, e a fuga geralmente ou é a bebida ou são drogas, e aí ao chegar em casa ele acaba agredindo, né, essa parceira, não apenas com agressões físicas. Agressões verbais, xingamentos, ameaças, empurrões, violência sexual e outros tipos de abuso e constrangimentos também são agressões que precisam ser denunciadas. Então, muitas vezes, as agressões começam com agressões verbais, né? E essas agressões vão aumentando de nível até chegar ao estágio da própria violência física, e se não houver um controle, uma atuação estatal, essa vítima pode até chegar a ser assassinada pelo seu parceiro. Essa falsa compreensão de que apenas agressões físicas são tidas como violência, além de questões emocionais ou dependência financeira do parceiro, faz com que um número muito grande de mulheres não busquem ajuda e proteção. A delegada conta que a estimativa é de que apenas 10% dos registros correspondam à realidade. A proteção à mulher que sofre violência é um papel das autoridades públicas, mas também da sociedade. Qualquer pessoa pode denunciar. Você pode entrar em contato com a Polícia Militar,
com a Polícia Civil. Existe também o Disque 180, que é um Disque Direitos Humanos, é um canal de comunicação feito pela Presidência da República. Nesse Disque você pode informar que uma pessoa X, que mora no endereço Y, está sendo constantemente agredida pelo marido, pelo namorado, pelo companheiro. Essa denúncia vai ser direcionada para a delegacia daquela circunscrição e aquela autoridade policial vai examinar a denúncia e vai fazer diligências para verificar se isso realmente está acontecendo. E, obviamente, talvez seja interessante acolher essa vítima, conversar com essa vítima, perguntar se ela está precisando de ajuda, porque muitas vezes ela só quer um empurrão, ela só quer um apoio para realmente procurar as autoridades. E a delegacia de polícia é, sem dúvida, o ambiente mais apropriado para o atendimento dessa mulher, a delegacia de polícia especializada na violência doméstica, as DEANs. A partir da denúncia, medidas judiciais podem ser solicitadas para afastar o agressor do convívio da vítima. A delegada cita o caso do DJ Ives para mostrar que a tolerância zero da sociedade com esse tipo de violência podem também ajudar a desencorajar homens a cometerem esses crimes. Porque, inicialmente, o agressor, ao haver a divulgação do crime que ele cometeu, ele estava ganhando seguidores nas redes sociais, mas foi feita uma pressão, principalmente por parte do público feminino, e esse agressor ele começou a ser responsabilizado não apenas no seara criminal. Então, por exemplo, eu vi que o Spotify tirou as músicas desse agressor, provavelmente o Instagram vai tolir essa conta desse agressor, entre outras coisas que estão sendo feitas. Ou seja, a sociedade está começando a se posicionar, ela está ficando do lado dessa mulher, não apenas no aspecto criminal, mas no aspecto social. Então, para mim, na minha visão de operadora do direito, isso é um avanço. Isso mostra que a nossa sociedade não está mais tolerando comportamentos criminosos, abusivos, que não respeitam a liberdade da mulher, né? Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com mais Mundo UFG para você. Olha, o semestre letivo 2021/1 da UFG, que começa agora no próximo dia 26, ainda será no formato remoto. Apesar da vacinação já ter avançado, a UFG ainda vai manter as atividades à distância e planejar o retorno presencial com responsabilidade e segurança para todos. Há um grupo de trabalho que se reúne a cada 15 dias para fazer a avaliação do cenário e discutir ações para um futuro retorno presencial. Quem tem animais de estimação procuram sempre oferecer o melhor para seus pets, não é mesmo? Alguns os têm como filhos de verdade. Compram brinquedos, roupas, presentes, mas há coisas como alimentos que não podem ser dados a cães e gatos, pois podem causar problemas de saúde e até intoxicações. Para evitar esse tipo de situação, a Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG lançou uma cartilha sobre o assunto. A cartilha é um projeto que faz parte do nosso grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos em Toxicologia Veterinária. Eu e meus alunos, a gente idealizou essa cartilha, que se trata de um documento que contém informações úteis aplicadas a toda a sociedade, voltada especificamente para crianças, sobre alimentos e substâncias que podem ser tóxicas para os animais de companhia, os cães e os gatos. Para ser mais atrativa, a cartilha traz ilustrações e uma linguagem bem acessível para que os pequenos ajudem a cuidar melhor dos pets. As crianças foram o nosso foco principalmente no sentido educativo, de preparar elas para evitar os casos de intoxicação que são frequentes na nossa rotina no hospital veterinário. A professora me explicou que existem erros simples, porém muito recorrentes, que afetam gravemente a saúde de cães e gatos. Por exemplo, a uva, por mais saudável que possa parecer para os humanos, no animal de estimação pode causar problemas renais. O uso de medicamentos
também estão na lista do que deve ser evitado ou aplicado com cautela. Tem uma série de erros que são relativamente comuns, mas especificando para cães e gatos, os mais comuns são a administração de alimentos que são tóxicos, a administração errônea de medicamentos, seja de medicamentos que não podem ser usados para esses animais, ou medicamentos em doses ou posologias excessivas. E temos também, infelizmente, alguns quadros de intoxicação associados à aplicação de antiparasitários, que são drogas contra carrapatos e contra vermes. Um dos alimentos mais importantes que não devem ser utilizados são as uvas. Uvas em todas as suas formas, uva fresca, uva na forma de passas e subprodutos de uva. Especificamente, eles são tóxicos para os cães e causam um dano renal que pode ser irreversível. Outra atitude que deve ser evitada é o uso de anti-inflamatórios humanos, como o ibuprofeno e o diclofenaco, em animais. A cartilha foi elaborada por uma equipe da Escola de Veterinária. A equipe do grupo de estudos elaborou, com a minha orientação, toda a parte teórica que existe na cartilha. A parte da diagramação que vocês viram que ficou muito bonita, muito bem feita, foi da a Laís Dias Rodrigues. Ela é nossa estagiária e ela é discente da comunicação, da área de comunicação da UFG. Foi ela que nos ajudou a fazer todas as artes da cartilha. E a organização final ficou por conta do Tiago e do professor Valcini, que também é professor colaborador aqui na nossa Escola de Veterinária, e atualmente ele é professor da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Jataí. O material está disponível gratuitamente em PDF no site da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG e também no Instagram do Grupo de Estudos de Toxicologia e Veterinária. Até o final do ano, a equipe deve publicar um outro manual com orientações sobre plantas que são tóxicas para animais domésticos. E, lembrando que em caso de intoxicação ou suspeita, o animal deve ser encaminhado o mais rápido possível a um veterinário. A Faculdade de Ciências Sociais realiza nesta quarta-feira, dia 21, a live Abismos e Horizontes, Diálogos Contemporâneos, segundo ano da pandemia. O evento pretende refletir sobre o atual momento que estamos vivendo e os impactos, principalmente para os grupos sociais que são historicamente oprimidos. Também buscará elaborar propostas com uma visão em um horizonte mais esperançoso e otimista. A live será transmitida a partir das 5 da tarde no YouTube Sertão UFG e é aberto para todos. A PRAE, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, abriu inscrições para projetos de apoio a estudantes de baixa renda da UFG, com o objetivo de dar condições para que possam concluir suas graduações e evitar a evasão. Um deles é o programa Acolhe, que abriu inscrição neste dia 20, exclusivamente para quem está fazendo a primeira graduação. Esse edital Acolhe, ele é uma bolsa de R$400 quando o estudante ele ingressa na universidade e nós conseguimos fazer o pagamento de até 5 parcelas para esse pagamento. Nós estamos também com esses alunos são assistidos pela alimentação enquanto o RU estiver fechado, então é uma bolsa alimentação. Tem direito à bolsa Acolhe os estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Para a bolsa alimentação, a renda familiar deve ser de até um salário mínimo por pessoa. No site da PRAE e nas redes sociais estão todas as informações e o formulário para inscrição. A PRAE tem ainda outros 2 projetos que vão ajudar os estudantes neste período de aulas à distância. Nós estamos com um projeto de conectividade, então estamos disponibilizando aos estudantes de baixa renda o chip do MEC de 20 GB. Esse chip, os moradores de Goiânia podem fazer a retirada do chip na PRAE, no período da manhã, das 8 até as 13, a equipe da secretaria está lá para fazer a entrega e o cadastro desse estudante no formulário do MEC, que é um projeto Alunos Conectados. Além disso, nós estamos com um formulário também para preenchimento daqueles estudantes que queiram participar do sorteio do computador, do empréstimo de computador ou celulares. Nós estamos com alguns computadores e celulares para empréstimo aos estudantes aí de baixa renda. Eles podem preencher o formulário e a PRAE vai entrar em contato junto com o FGID, vai entrar em contato com o estudante por e-mail, colocando se ele foi contemplado e qual a modalidade que ele foi contemplado.
E a Universidade Federal de Goiás teve destaque no ranking da Times Higher Education de 2021. Entre as instituições brasileiras, ocupamos a 24ª posição. Segundo a Secretaria de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais, no indicador de pesquisa, a UFG subiu mais de 50% entre 2017 e 2021. Já no indicador de ensino, subiu 68%. Esses dados mostram o quanto a universidade tem melhorado nos 2 indicadores mais importantes e de maior peso para o ranking, que é a pesquisa e o ensino. Estamos chegando ao final deste programa, mas antes eu tenho um recado antes de encerrar. Neste momento de pandemia, muitas famílias estão precisando de ajuda e, se você puder, faça parte da campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Colabore com qualquer quantia fazendo um Pix para frentesolidaria@rtve.org.br. O Mundo UFG de hoje fica por aqui, lembrando que você pode participar das nossas edições ao vivo toda segunda, quarta e sexta, sempre a partir das 4 da tarde. Participe também das nossas enquetes no Instagram e acesse o nosso site para conferir outros conteúdos. Tchau, tchau.